dito e ouvido, Pai. Em nome de Jesus, nós desejamos o Senhor e ouvir a Tua voz, sermos tocados e transformados. Como cantamos, Pai, entregamos a nossa vida. Pai, se entregamos, então começa hoje a obra de redenção e transformação. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Romanos. Na verdade, eu passei errado a referência. Não é Romanos, é 2 Coríntios. É 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Para quem também acompanha os estudos de quinta-feira, esse versículo não é tão novo assim. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eu vou ler na versão NVT, mais uma vez. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Bom, eu ia pedir. Estou começando a ficar gripado, irmãos, então. Obrigado. Então não reparem, me perdoem. Mas vamos lá. Eu quero fazer uma mescla dos estudos que têm sido ministrados às quintas-feiras. E eu não sabia exatamente como juntar, como fazer essa mescla, como expressar, ou como começar essa mensagem. Mas já tem um tempo que aconteceu algumas coisas comuns no dia a dia, mas que o Espírito Santo ministrou e falou com o meu coração e me deu um toque. E eu quero começar por ela. Eu não vou entrar no detalhe, mas é uma mensagem que eu compartilhei com a igreja acho que já faz anos. Eu acho que já faz alguns anos. Eu não sei quantos vão se lembrar, mas uma vez eu preguei sobre a teoria das janelas quebradas. E eu não sei se alguém se lembra aqui. Mas faz bastante tempo. Eu acho que faz muito tempo. Você lembra, Rick? Vixe, então faz tempo, irmãos. Mas eu voltei para essa mensagem. Quando o Senhor falou no meu coração por causa disso, eu falei com meu pai: pai, assim que tiver uma oportunidade, eu gostaria de compartilhar com a igreja. Não no estudo de quinta-feira. Porque de quinta-feira nós temos um roteiro, um estudo a seguir. E surgiu essa oportunidade, né? Então eu quero compartilhar com os irmãos. Mas começou assim. Acredito que muitos irmãos sabem que há pouco mais de um mês nós nos mudamos, eu e minha família, para uma outra casa em Arujá mesmo. A gente já morava em Arujá e nós mudamos para uma casa em Arujá mesmo, no mesmo bairro, muito perto até. Mas nós queremos que foi uma oportunidade do Senhor, essa casa que nós estamos hoje, porque é um pouco mais espaçosa, então nós podemos juntar a turma lá de novo. Na casa anterior a gente não conseguia fazer isso com tanta facilidade. A gente consegue ter o nosso momento de louvor e ministração, as coisas como aconteceu. Quando começou tudo que começou dessa forma. Na primeira casa, na primeira não, mas uma das casas que eu morei, que a gente parece cigano, né? Misericórdia. Mas os jovens e adolescentes, nós éramos muito poucos. Acho que não dava 15, 10. Pós-pandemia, né? E a gente voltou e a gente começou a se encontrar lá em casa. E a gente tinha um momento de ministrar e derramar sobre os jovens aquilo que o Espírito Santo derramava sobre as nossas vidas, aquilo que nós tínhamos aprendido sobre conhecer o Espírito Santo. Enfim, mudamos de casa. E aí, eu não sei, a galera que ajudou lá na mudança, lembra que
Você chega na casa, aí sobe uma escadinha, aí tem a gente chama de sala de vidro lá em casa, porque é mais fácil de identificar. Mas tem uma porta de vidro, né, logo de cara assim. E aí tem aquela porta de vidro e tal, e legal. E a gente tentou deixar bem arrumadinho ao longo dos dias, né, porque a mudança os irmãos sabem. Inclusive, os irmãos acompanharam o nosso... Às vezes a gente ficava meio ausente por causa disso. Enfim. No Dia das Mães, a Ju estava aqui, né, minha irmã, ela fez uma surpresa para nós. No sábado à noite, né, anterior ao Dia das Mães, eu lembro que choveu bastante, estava chovendo muito. Aí, minha mãe ela não estava se sentindo muito bem. E, detalhe, né, eu estou morando na frente dos meus pais, irmãos. Literalmente na casa da frente, do outro lado da rua. E aí, minha mãe não estava se sentindo muito bem, ela mandou mensagem lá, a Lua tinha um remédio, ela falou, leva lá para sua mãe, que ela não está bem. Aí peguei o remédio, eu estava fechando uma das portas de vidro, e eu não bati nem nada, mas ela simplesmente estilhaçou. Para quem sabe como que é essas portas de vidro temperado, né, ela estilhaça, aí caiu um monte de cara, fez aquela beleza no chão, cortei um pouco a mão, porque caiu tudo na minha mão, né? E aí, fiquei, caramba, acabei de mudar, já quebrei a porta da casa, porta de vidro ainda por cima. Né, e na hora eu já falei com o proprietário, porque a casa é alugada, ele falou, não, Felipe, fica tranquilo, está tudo bem, não se preocupa com isso agora, nem esquenta. Se não quiser, não precisa nem colocar a porta agora. Mas tudo bem. E aí, até aí uma coisa normal, e eu só estou compartilhando como é o meu dia e a minha vida, e como que nós precisamos estar com o ouvido atento ao que o Espírito Santo nos diz, nos mínimos detalhes. Passaram-se mais alguns dias, acho que chegou a dar uma semana. Eu estava arrumando o guarda-roupa lá, empurrando o guarda-roupa para conseguir um pouquinho mais de espaço. Aí um dos meus filhos quis me ajudar, o André, e assim, né? Na verdade, todo mundo sabe que ele não ia conseguir ajudar muito, né? Porque uma criança não consegue empurrar um guarda-roupa, é só ia empurrar. Ele já estava com as roupas dentro e tal. Mas eu já até falei outras vezes, para nós, como pais, é gostoso ver o nosso filho participando dessas coisas. Eu falei, não, Dé, então beleza. Então você fica na parte de baixo aí, tentando empurrar, puxar o guarda-roupa, e eu tento empurrar pela parte de cima. E aí ele começou a espirrar, porque morre de rinite, eu abri a janela. Eu falei, não, tá bom, vamos abrir a janela aqui para a gente não morrer sufocado. Aí, enquanto ele estava empurrando, né, eu estava apoiando na parede e fazendo força para empurrar o guarda-roupa. Aí, sabiamente, eu apoiei meu ombro no vidro da janela. Aí, quando eu fiz força para empurrar, pá! Quebrou, espatifou a janela. E o dono da casa, a gente até assim é amigo, de certa forma, e ele falou que já tinha quebrado um outro vidro, e aqueles vidros, irmãos que manjam aí, é meio bronze, alguma coisa, não é aquele transparente, nem é fumê, é uma cor meio marrom, sei lá. E ele tinha falado ainda no dia da mudança, nossa, Felipe, uma vez quebrou aqui, eu não consegui achar, tive que colocar um transparente, cara, porque é super difícil de achar. E era só o que passava na minha cabeça, super difícil de achar, super difícil. Nem arrumei um vidro, já quebrou outro. Aí, tá bom, aí, falei, não, isso aqui é da janela, preciso arrumar, né, porque a janela, né, do quarto, não dá para deixar, e não sabia se ia chover ou não. Aí fui no vidraceiro, tirei as medidas, ele cortou para mim, coloquei o vidro lá de volta. Não era o fumê, essa cor louca, porque eu não achei, mas depois eu coloco. Tudo bem, beleza, maravilha, consegui arrumar, né? Falei, pelo menos a janela arrumei. E tá bom, passou o dia. Aí à noite, no mesmo dia, na hora de dormir, a Lu foi fechar a janela, falou, que horas que quebrou esse vidro aqui? Eu falei, não é possível. A outra janela quebrou, mas trincou assim, né? E aí eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Isso nunca aconteceu, nunca fui tão desastrado assim. Isso nunca aconteceu. E aí eu até fiquei assim um pouco, para falar a verdade, eu fiquei um pouco irritado. Eu falei, meu Deus, cara, não é possível. É um combo de despesa atrás de despesa. Mudar já é uma grande despesa, né? E aí eu fiquei assim meio, como diz meu pai, desgostoso da vida. E eu falei, Senhor, não é possível, alguma coisa o Senhor quer me ensinar. Não é possível. Tudo bem, essas coisas acontecem. Deus não necessariamente precisa fazer essas coisas acontecerem para nos ensinar. Mas talvez você seja tão cabeça dura quanto eu, que Deus tem que fazer e insistir até que você perceba que Ele tem algo a te dizer. E aí veio assim, quando eu fiquei quieto, veio muito forte assim, a teoria das janelas quebradas. Eu falei, nossa, mas faz muito tempo que eu ministrei sobre isso, mas veio muito forte.
E qual é essa teoria? Se você não conhece, talvez você esteja curioso. A teoria das janelas quebradas foi um estudo feito há muitos anos atrás, muitos anos atrás, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Eles fizeram um teste. Eles pegaram um carro, deixaram lá na rua, fecharam o carro, fecharam as janelas e deixaram lá. O experimento era um experimento social para ver quanto tempo aquele carro duraria lá abandonado. E passaram dias e semanas e semanas e semanas e ninguém mexia no carro. Já percebia-se que o carro estava até, de certa forma, assim, abandonado, porque ninguém tirava do lugar, ninguém fazia nada, mas ninguém mexeu no carro. E aí o outro teste foi, então, eles pegaram, depois de um tempo, um outro carro, colocaram também na rua, deixaram o carro lá, só que eles quebraram de propósito algumas janelas do carro. E esse carro, em menos, assim, pouquíssimos dias, estava totalmente depenado. E essa teoria, ou esse estudo, eles fizeram porque eles perceberam que prédios que estavam abandonados, estruturas abandonadas, às vezes ficavam às vezes até por anos, ficavam lá, abandonados, mas com a estrutura estável. Mas os prédios que tinham os vidros quebrados, ou estilhaçados, eram prédios que eram invadidos por pessoas, por bandidos, por pessoas que queriam dominar aquele lugar, ou tomar posse daquilo. Então foi uma teoria, e na verdade isso é um estudo, você pode até pesquisar depois se você quiser, e talvez você vai ver com mais detalhes. E eu lembro que eu falei sobre isso, e trouxe na perspectiva de quantas vezes nós temos o nosso coração, a nossa caminhada com Deus, é como se fosse um espelho. Na verdade, nossa vida tem que ser um reflexo de Cristo Jesus, nós que o conhecemos e caminhamos com Ele. Mas em algum momento, pode acontecer de estilhaçar algum dos vidros da sua vida, das suas caminhadas, algum dos pilares de fé, seu testemunho, alguma postura, algum pecado, algum erro, alguma situação que saiu do seu controle, você se irou, você pecou, você não perdoou, você não perdoa, seja lá o que for, seja uma palavra que você falou, um pecado que você cometeu. E até porque, infelizmente, isso não pode ser usado como uma desculpa, mas nós vamos pisar na bola. O Senhor Jesus nos oferece reconciliação e recomeço. A graça de Deus se manifesta, meu irmão, e você precisa perceber isso. Perceber que a graça de Deus, o amor de Jesus, o Jesus que morreu por mim e por você, o amor dele se estende. O amor de Deus não é limitado. O amor de Deus também não é como doses de bebida, porque para se embriagar, você vai tomando doses e mais doses de bebida e você fica embriagado. Agora, o amor de Deus não tem limites, e você não precisa tomar doses e pequenas doses do amor de Deus. Eu vou um pouquinho para a igreja, vou mais um pouquinho, vou acompanhar minha esposa, vou acompanhar meu irmão, meu tio, meu amigo, minha amiga, mas eu vou de pouquinho, eu gosto até, eu simpatizo com o evangelho, mas aos pouquinhos eu vou. E aí, a gente faz assim, vem para a igreja e olha tudo ao redor, menos o nosso próprio coração carente do Senhor. Irmãos, o problema e a teoria das janelas quebradas e a aplicação foi de que nós caímos e falhamos, infelizmente, mas há uma grande diferença em cair e buscar no Senhor arrependimento, o recomeço, recomeçar, buscar perdão e reconciliação, do que assim, querer esconder, não, tá bom, pequei, mas deixa, eu não vou mais cair nessa, eu não vou mais cair nisso daí não. E passam-se os dias, talvez passam meses, semanas, talvez até anos, e você acha que está livre do pecado, mas se não há arrependimento, não houve conserto. E você acha que o inimigo não percebe? É como aquele prédio ou aquele carro abandonado, quando nós pecamos, ou talvez um pecado, um deslize, é uma trinca na janela do nosso coração. E à medida que nós caminhamos e ignoramos isso, toda a trinca gera um alto risco de estourar ou de abrir uma rachadura maior e quebrar esse vidro um dia. E nós caminhamos assim, o inimigo vai sempre insistir em bater nesse vidro, em bater no seu coração, nos seus problemas, naquilo que você chama de fraqueza. Enquanto você não conserta, você não busca ao Senhor para buscar um conserto, um reparo, e ignora e trata aquilo como só assim, ninguém está vendo, está tudo bem. E o inimigo, ele não vai desistir, como um ladrão, como aquelas pessoas que percebem uma irregularidade, um prédio, um carro com vidro trincado ou estourado, ele não vai se contentar em só ver o vidro estourado.
O inimigo quer sempre mais e mais nos nossos corações. E o que nós precisamos é consertar e reparar. E algo também que o Senhor falou comigo foi, por causa dessa situação, no primeiro momento o vidro estilhaçou, um vidro resistente, um vidro que chamam de temperado, acho que 8 milímetros, um vidro forte, estilhaçado em pedacinhos. Irmãos, ficaram pedacinhos, quem já viu o vidro quebrar, né? Quebra em pequenos pedacinhos. Depois foi uma janela que quebrou também. Quebrou em partes maiores, mas se quebrou. E por último foi um trinco. E o Senhor ministrou sobre a minha vida e sobre eu. Ele falou, Felipe, há coisas na sua vida que você achava que era resistente o suficiente. Você achava que a sua fé estava estável e segura, como um vidro temperado. Mas está estilhaçado. Está estilhaçado. Você tem feito escolhas que tem estilhaçado o seu coração. E não no bom sentido de ter meu coração quebrantado, mas não, de erro e falha. Onde você acha que é resistente, que é forte, que está seguro, está estilhaçado. Você precisa de conserto. Então eu busquei me consertar. E o Senhor falou, olha, lembra aquela segunda janela que quebrou? Não estilhaçou, mas ainda está quebrado. Não basta um conserto simples. Não basta só fingir que passou. Eu quero por inteiro a sua vida e o seu coração. Eu preciso por inteiro a sua entrega em todas as áreas, não só nas áreas que te convêm. Porque você viu que naquilo que você confiava e achava que estava bem, está estilhaçado. Eu preciso reparar todas as coisas. Então eu busquei mais ao Senhor. Falei, Senhor, então eu preciso da ajuda do Senhor. Me ajude, Pai. Porque situações em que a gente acha que tem o controle. Olha, eu sei que cada pessoa tem a sua personalidade, mas pessoas que são como eu, que têm uma personalidade e uma necessidade de estar no controle, quando acha que está no controle de algo e aquilo perde o controle, é decepcionante, é horrível. Não é só frustrante. É uma decepção, é uma amargura, é uma tristeza, é uma angústia. E aí o Senhor falou, olha, o processo ainda não está completo. E me lembrou da terceira janela. Ela já não está quebrada, não está furada, mas há trincos nela. E o Senhor falou, ainda assim não é bom para mim. O coração do homem só serve para mim quando está totalmente limpo, sem um trinco, sem uma lasca. Porque eu tenho a capacidade de consertar e restaurar todos os corações. Aquele vidro que você não tem condições de restaurar pedacinho por pedacinho, eu posso. Só que não adianta você deixar eu consertar uma parte da sua vida. O Senhor nos chama para um conserto completo e total. Só que isso só é possível através do Espírito Santo. Nós aceitamos a Jesus, quem já conhece, quem já aceitou a Jesus sabe como é maravilhosa a sensação do toque do Senhor no nosso coração, nos trazendo paz. Porque afinal de contas, irmãos, o que o ser humano mais precisa, no fundo da sua alma, é paz. É paz. Ao longo de anos, crescendo na igreja como filho de pastor, mas também ministrando como líder de jovens e adolescentes. No final de contas, irmãos, no final de tudo, no final de cada problema e angústia, lá no fundinho da alma, o que se pede é assim, eu preciso de paz, Felipe. Eu realizei o que eu queria, corri atrás dos meus prazeres, mas eu não tenho paz. O ser humano busca por paz. Eu lembro uma vez, conversando com um adolescente, ele falou, eu estou cansado. As palavras eram exatamente assim, eu estou cansado. Eu acabo fazendo tudo o que o meu corpo ou o meu coração quer. Mas agora eu não quero mais. Eu só preciso de paz. Me ajuda. Nós precisamos de paz. Só que só há um homem e um nome que nos pode oferecer paz. Só há um homem, só há um nome que pode nos oferecer paz. E o mais incrível é que eu sei e você sabe quem é Ele. Mas como nós temos visto às quintas-feiras, não basta saber quem Deus é. Não basta saber quem é Jesus.
Eu tenho certeza que todos nós aqui vamos saber falar de alguma forma, uns com mais, de forma mais completa, outros de forma mais simples, mas todos nós vamos saber falar quem é Jesus, o que Ele fez. Mas isso não basta. Chega, irmãos, de ser crente que quer defender o Evangelho. Não sei se já parou para pensar, tem muito crente, talvez aqui nós, somos pessoas que, não, porque agora eu tenho que defender, eu sou crente ou não, se alguém fala mal, eu quero defender meu Jesus, eu quero defender a palavra. Olha, existem basicamente 2 tipos ou 2 motivos que levam alguém a defender alguém ou alguma coisa. Não sei se vocês vão concordar comigo. Mas se a gente parar para pensar, a gente defende alguém, por exemplo, basicamente por 2 motivos. Ou porque a gente vê vulnerabilidade nessa pessoa, e essa pessoa precisa de defesa. Por exemplo, um adulto agredindo uma criança. Óbvio que nós vamos defender, porque essa criança é vulnerável e indefesa. Nós vamos defender, mesmo que você não conheça, você vai defender. Um outro motivo que nos faz defender algo ou alguém, e eu diria que é o mais importante, é quando nós temos senso de pertencer. Por exemplo, uma criança, vamos supor que tem uma criança de 5 anos, que está na escola e a diretora chama os pais para conversar e fala, olha, é o seguinte, seu filho bateu no amiguinho. Aí você fala, mas filho, o que aconteceu? Eu te ensinei que não pode fazer isso. Pai, mas ele falou mal de você e da mãe. E eu bati, porque eu estava defendendo vocês. Vocês concordam que o pai e a mãe não precisam ser defendidos por uma criança de 5 anos? Não precisam. Mesmo que o menino fale, eu vou bater no seu pai e na sua mãe. O pai, um adulto, não precisa da defesa de uma criança. Mas o filho defende porque ele pertence ao pai. E como ele pertence ao pai, ele quer defender. Não porque o pai precisa de defesa, mas porque ele faz questão de defender aquilo que a qual ele pertence, aquilo que ele ama. E talvez a gente passe o evangelho. A gente passe boa parte do evangelho da nossa vida com Deus, querendo defender o evangelho sem viver o evangelho. A gente passa uma boa parte da nossa vida querendo falar de um Deus ou viver uma religiosidade sem pertencer ao Senhor. Isso não é legal, irmãos. Quando nós lemos aqui em 2 Coríntios, que fala, pelo sofrimento, o nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. O que significa isso? Eu fiz essa pergunta numa quinta-feira. O que significa quando a Bíblia fala que nós morreremos, participaremos do sofrimento e da morte de Cristo juntamente com Ele, e juntamente com Ele também viveremos? O que significa isso? Eu já falei bastante de quinta-feira também. Mas sabe, algo precisa morrer quando nós conhecemos a Cristo. É impressionante, talvez você tenha passado a sua vida inteira vivendo o evangelho porco, sujo, vivendo o evangelho ridículo, que não vai te levar para o céu, vai te levar para o inferno. Uma religiosidade que quando ninguém está te olhando, misericórdia. Talvez você viva o evangelho assim, mas quando falam do seu Deus ou da sua religião, não fala isso da minha religião, da minha igreja. Nós invertemos os papéis. Nós queremos defender a Deus ou a Jesus, de certa forma, porque nós achamos que Ele é vulnerável quando Ele é ofendido, e nós queremos que Jesus nos defenda porque Ele pertence a nós. Porque, olha só, Ele morreu por mim, então Ele fez algo por mim, então... Quando na verdade, nós precisamos amar e defender a Cristo, porque nós pertencemos a Ele. E Ele, por amor e misericórdia, já nos defendeu, porque nós éramos os vulneráveis. Para de achar que você é bonzão. Todos nós, olha, eu vou ser muito sincero, eu tenho vergonha dos homens dessa igreja. Desculpa, irmãos. Mas cadê a referência para os jovens de amor a Deus, de temor? Eu me lembro quando eu era criança, tinha muitos irmãos que serviam, que se dedicavam, que falavam, que oravam, pedia para orar, orava e levantava as mãos, e lia a palavra, e dava testemunho. E aí? E a gente coloca a culpa nos jovens.
ou coloca todo o peso e responsabilidade. Porque a igreja viva com os jovens. E eu conversei isso com meu pai, eu tive uma conversa muito franca com meu pai sobre isso. O avivamento não vem dos jovens não, irmãos. Inclusive, está precisando melhorar algumas coisas. Pegar mais fogo por Jesus. O avivamento vem de um coração entregue a Jesus, seja jovem, velho, criança, seja quem for. E por que a gente fica falando, porque amém, deixa os jovens. Irmãos, chega disso. Precisamos ser homens e mulheres de Deus, que amam a palavra de Deus, que defendem a palavra no Evangelho, que vivem o Evangelho pleno, que não defendem a Jesus porque, minha religião, não, porque eu sou como Jesus, eu sou uma cópia de Jesus. Ele morreu por mim, Ele se entregou por mim, portanto Ele me comprou, eu pertenço a Ele, como eu pertenço a Ele, eu o amo e eu o defendo. E eu não sei se nesse momento está passando na sua cabeça, a defesa, quando eu falo defender, é diante das pessoas só que falam mal da sua igreja, do seu evangelho, da sua religião. Aí é fácil. Mas há uma defesa muito mais profunda, que aí talvez você seja um covarde. Que é defender a sua vida e o seu coração de você mesmo, do homem, da carne que habita em mim, que me faz pecar, que me faz desejar o mal. Às vezes nós somos valentes em defender o Evangelho, mas quando nós estamos sozinhos, contra a nossa própria carne, coração e mente, nós somos covardes, somos piores que crianças. Nós não defendemos o Evangelho contra nós mesmos, diante de um mundo tão sujo e podre. Nós não temos a capacidade de abrir mão do nosso coração, abrir mão de prazeres, abrir mão do meu temperamento que é explodir. E irmãos, eu sei do que eu estou falando, eu sou uma pessoa explosiva, por mais incrível que pareça, talvez você pode achar que não. Quem me conhece sabe que infelizmente eu sou, e tem sido uma luta lá na minha casa com os meus filhos. Eles estão numa fase absolutamente difícil de rebeldia. E eu confesso, irmãos, que uma das janelas quebradas do meu coração é a minha postura com os meus filhos, é falhar com eles, falhar com minha esposa. E é vergonhoso dizer isso, mas eu tenho mais vergonha de esconder diante do Senhor, porque é só Ele que pode me restaurar. Talvez seja o mesmo problema de você, frustrações na sua casa e na sua família, seja o que for a situação. O Senhor nos chama para restauração, Ele fala, só eu posso restaurar, só eu posso colocar as coisas no lugar. Só que, Felipe, eu aceito só um coração puro. Um coração onde não há rachaduras, onde não há situações em que não podem ser tocados, não há assuntos em que eu não posso tocar, não há feridas que você não deixa eu curar. Deus quer curar todas as nossas feridas. Deus não é limitado igual eu e você. Nós limitamos, nós cantamos, quem sou eu para negar o teu poder? É sobre isso, é Deus querer restaurar áreas da sua vida, que há anos você não deixa Ele tocar e restaurar. Nós precisamos quebrar o nosso coração. E é absurdo um crente dizer que ama Jesus e viver segundo o próprio coração. Eu peço para que você abra a sua Bíblia em Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 7. Filipenses 2, versículo 7 diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando nós lemos em 2 Coríntios, então, pelo sofrimento, o nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. Quem não precisava, entregou e se sacrificou. Jesus, que não precisa de nós, não quer dizer que Ele não nos ama, tá? Ao contrário, isso que é mais louco.
Mas aquele que não precisava e já era Deus, humilhou-se a si mesmo e se tornou servo, assumiu a forma de homem. Ele se rebaixou. E talvez você tenha sido tão orgulhoso e tão cabeça dura de não se rebaixar. Ah, não, mas olha, eu já renunciei demais. E talvez a sua vida com Deus é tão fria e tão terrível, inclusive você vai para o inferno se continuar assim. Mas você finge que está bem, porque você simplesmente mascarou áreas da sua vida em que você não quer que ninguém toque, que ninguém fale, que ninguém mexa, que ninguém se envolva, que ninguém se intrometa, porque da minha vida cuido eu. E você faz isso até para Deus. E aí você tranca essa área da sua vida numa porta, ou num quarto fechado, e começa a viver o evangelho enganando a si mesmo, achando que a sua vida com Deus está bem. Quando na verdade o que você precisa fazer é escancarar todo o seu coração para a porta, e a única porta em que se deve bater e abrir. E a porta que é Cristo. Se você quer esconder, ou você tem situações na sua vida que você não suporta, ou que você não quer que ninguém fale, ninguém toque, ninguém mexa, não jogue mais para um quarto escondido. Jogue diante do Senhor. O Senhor nos chama para restauração, irmãos. É por isso que nós cantamos. Talvez você nunca entendeu. Ah, mas por que canta? Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? Como assim? Como se nega o poder de Deus se Ele é todo poderoso? É assim. O amor de Deus está disponível. Mas às vezes, e eu sei que na verdade é muitas vezes, nós temos negado o agir de Deus. Nós depositamos a nossa esperança nas pessoas. Eu deposito a minha esperança no meu líder. Eu deposito a minha esperança no meu pastor, porque ele é que vai me ajudar. Sim. Mas não adianta você querer a ajuda de homens se você não aceita a correção do céu. Irmãos, isso está terrível. Meu Deus, quantas janelas quebradas há aqui essa noite. Achando que está tudo lindo e que a casa está perfeita, quando na verdade seu coração talvez já esteja invadido pelo inimigo. E para ele é bom. Ah, mas eu não estou fazendo nada de errado. Não se trata de fazer algo errado. Para o inimigo, inclusive, é mais conveniente você achar que você é crente, vivendo o evangelho porco, nem conhecendo versículos e a palavra, não tendo a revelação e a contemplação do Senhor. Para ele é bom. Vai para a igreja, vai para a igreja. Se convence de que está tudo bem sendo assim. Irmãos, Cristo é a porta. É a porta. A única porta por onde nós podemos passar e encontrar descanso, conserto. Não dá para ter uma casa ou ser uma casa, até porque nós somos casa, templo do Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo é justo ao Espírito Santo habitar em uma casa suja, com janelas quebradas? Ah, mas a sala está linda. E o quarto? E a cozinha? E a sua mente? E o seu coração? E os seus pensamentos? E quando ninguém está vendo? Irmãos, nós não somos chamados, Deus não nos restaura, a obra do Senhor Jesus não é apenas de restauração e ponto, para você ser só mais alguma pessoa, uma boazinha no mundo. Não. A obra do Senhor é nos tornarmos máquinas, no melhor sentido possível. É nós sermos resgatados para resgatar. Só que não dá para resgatar as pessoas, se nós é quem precisamos ainda de resgate. Essa noite, meus irmãos, o que eu quero desafiar cada um de nós é percebermos o que Jesus fez por nós. Porque nós queremos, como diz também, 2 Coríntios 4, na segunda parte, para que a vida de Jesus também se manifeste em nós, para que também na glória dele nos gloriemos. Essa parte é fácil, todo mundo quer. Só que precisamos abrir o coração e participar da morte de Cristo, porque Ele se humilhou. Ele se humilhou. Meu irmão, por favor, faz o exercício agora. Porque a gente tem uma mania de ouvir as mensagens e muito pensar nas pessoas. Nossa, cara,
Amém, amém, Senhor, fala no coração de fulano. Quando na verdade Ele quer falar no seu coração. E não se trata de estar bem ou mal, se trata de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus por nós, mas participarmos. Não basta isso, irmãos. Para com essa ideia de que Jesus já morreu por mim, amém, basta eu aceitá-lo e pronto. Ele morreu por você, e o que você tem para fazer? Morrer, deixar morrer e crucificar no seu coração. Vai crucificar o quê? Crucificar a realidade de quem você é, a sua mente impura, o seu coração maldoso, a sua atitude enganadora, a sua ação manipuladora, o seu desinteresse pelo Evangelho, o seu desinteresse pelas coisas de Deus, a sua falta de amor ao próximo, a sua falta de amor às pessoas. Deus não nos chamou, Jesus não morreu por nós, para que a gente fosse crente sentado no banco de uma igreja, dormindo. Não procura não, irmão, vocês vão achar um monte. É triste. Mas nós precisamos estar dispostos. Aquele que não precisava se humilhou. Ele não precisava, Ele fez. Você acha que Jesus fez tudo isso à toa? Será que Ele só fez porque Ele te ama e ponto? Ou será que Jesus é intencional? Gente, tudo que Ele faz é intencional. Será que Ele também não queria nos ensinar que algo em nós precisa morrer todos os dias? Para que Ele cresça em nós? Nós precisamos aceitar o quebrantamento diário. Talvez parar e, como aconteceu comigo, pensar, em vez de ficar resmungando e reclamando, só lamentar da sua vida e dos seus problemas e da vida difícil, do preço das coisas. Para de reclamar. Busca no Senhor. Senhor, o que eu preciso aprender com isso? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? E talvez se há janelas quebradas no seu coração, o Espírito Santo gostaria muito que essa noite você entregasse isso a Ele. Destranca esse quarto. Destranca essa área da sua vida que você fez questão de esconder. E vive como se tudo estivesse bem. Quando às vezes dói, quando às vezes dá vergonha, quando às vezes dá repulsa, quando às vezes te dá ódio pensar nessa situação. Nós precisamos entregar o nosso coração ao Senhor, aquele que é o único que nos oferece a paz verdadeira. Nós precisamos acordar, irmãos, acordar. Literalmente também, mas não é só nisso não. Sabe quando, eu acho que todo mundo aqui já passou por essa experiência, de precisar ou querer comprar alguma coisa, seja uma coisa simples, sei lá, um caderno, um celular, uma caneta, uma casa, um carro, que você quer muito, assim, muito, muito, e você consegue conquistar. Sabe essa sensação? Uau, conquistei. Quem já passou por isso? Quem já conseguiu conquistar alguma coisa, mais simples que seja, mas que teve uma sensação de satisfação? Só para eu saber, levanta a mão. Quem já passou por isso? Nossa, eu conquistei alguma coisa que eu queria. É bom demais, não é? De verdade, eu estou sendo muito sincero, é muito gostoso. Isso nos deixa alegre, isso muda o nosso dia, isso melhora. Mas assim, quantas vezes enquanto você queria aquilo, você colocou a certeza de que quando eu conseguir aquilo, nossa, minha vida vai melhorar. Minha vida vai mudar, até eu vou ser uma pessoa melhor. Eu não vou nem perguntar para não ficar constrangedor, mas de vocês que levantaram as mãos, quantas vezes depois disso você já reclamou, já resmungou, já lamentou, já blasfemou contra Deus? Não importa, por melhor que seja a sua conquista, por melhor que seja a conquista humana, por mais nobre que seja a conquista humana, não traz uma paz constante e real. Paz constante e real, só em Cristo Jesus. Paz que não depende de eu ganhar, de eu perder, das coisas estarem bem ou não. Até porque o Evangelho não se trata de uma vida boa e alegre, necessariamente. A alegria nós temos por Cristo. Mas Ele já nos avisou, no mundo tereis aflições.
Coitado do crente que acha que aceitando a Jesus vai ficar tudo bem. Mas há uma grande diferença em sofrer e batalhar por amor a Cristo. A honra de servir a Cristo. Vocês precisam provar isso. Que honra é servir a Cristo. Que honra é servir ao meu Senhor. Que honra é, mesmo nos dias maus, eu poder declarar, porque Ele vive, eu posso crer. Porque Ele vive, temor não há. É a palavra. A Bíblia nos ensina tudo isso. Isso é um hino, mas a Bíblia nos ensina que nele nós temos uma esperança não terrena, mas uma esperança celestial. Que nele nós temos a paz que o mundo não oferece, que o mundo não pode dar. Mas, para ter essa honra e essa convicção de vida com Deus, nós precisamos deixar que Ele conserte janela por janela da nossa vida. E não é só reparar ou remendar para ficar trincas e marcas, não. Deus quer reparar e restaurar e talvez trocar as suas prioridades, trocar os seus sonhos, trocar os seus intentos, seja o que for. E Ele faz isso por amor. E o mais incrível, eu vou ter que gastar um dinheiro para arrumar minha casa. Mas o que Ele fez, ainda por cima, Ele te oferece restaurar todas as janelas do seu coração. E Ele fala assim, eu pago. Que amor, irmãos. Você pode ficar de pé? Nós vamos orar. Você vai descobrir que você ama realmente a Deus e que você é um cristão real. Quando você perceber que as suas orações nem falam mais sobre você. Quando as suas orações estão pedindo pelo seu irmão. Quando as suas orações são direcionadas às pessoas. As que você ama e as que você não ama. Já pensou? Eu sei que muitos de vocês estão presos no eu. Mas é libertador você poder fechar os seus olhos. Esquecer até de orar por você. Ter no seu coração a liberdade de amar e orar pelas pessoas. Amar e orar pelos seus inimigos também. Nós precisamos ser livres. Você precisa provar da liberdade que o Senhor Jesus dá. Mas para isso, há etapas a serem cumpridas, há renúncias a serem feitas, há entregas a serem feitas. Nós cantamos sobre isso essa noite. Cantamos sobre não negar o poder de Deus. Impressionante é o amor de Deus, me redimiu e me mostrou o quanto Ele é fiel à própria palavra. Nós cantamos desde o início, nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar, é o amor de Deus que não falha sobre você, meu irmão. E agradeça isso, porque nós falhamos em amá-lo. Mas a palavra diz, nem altura, nem profundidade, nem potestades, nada pode nos separar. O amor de Deus por nós. Olha só, nós não merecemos e nada nos separa desse amor. Não negue o amor de Deus. Não negue o amor de Deus. Que você possa dizer realmente, Senhor, toma o teu lugar e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Vamos orar, Senhor. Nós desejamos, Pai, que o Senhor reine sobre as nossas vidas essa noite. Reina sobre nós, Pai. Conserta, Deus, corações. Pai, eu sei que o Senhor espera que nós possamos abrir o nosso coração para que o Senhor trabalhe. E obrigado, Deus, por tanta gentileza, por tanto carinho, por tanto amor, Jesus. Obrigado, Pai. Porque o Senhor está hoje aqui, oferecendo conserto e restauração, e pagando a conta. Oh, Espírito Santo.
Obrigado, Deus, porque saber que o Senhor está conosco, mesmo quando nós não merecemos, mesmo no mais profundo abismo, é tão bom, Senhor, saber que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está. E Deus, que maravilha é nas nossas conquistas olharmos para o alto e falar e perceber que o Senhor está sorrindo conosco. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por ser a porta, a única porta que nos leva à salvação. Eu quero te convidar, se por acaso no seu coração há hoje uma decisão, mesmo que você esteja envergonhado, mas há uma decisão. Senhor, eu quero que o Senhor repare as áreas da minha vida em que até hoje eu negligenciei. Que o Senhor conserte janelas quebradas há tantos anos. Se você quer fazer uma entrega total a Jesus, se você quiser, eu gostaria que você viesse aqui à frente para a gente orar. Como nós cantamos, Senhor, toma o teu lugar, e nós entregamos. Entrego, Senhor, os meus dias, Pai. Eu gostaria de te desafiar, se você sente no seu coração uma necessidade, talvez a sua vontade é de gritar: socorro, Senhor, eu só preciso da tua paz. Mas eu quero te convidar a consertar a sua aliança com Jesus. Não é com uma igreja, com uma religião, mas é com Jesus, aquele que é a porta, a única porta de salvação, a única porta de paz. Aquele que resolve os seus problemas, não da maneira que você quer, mas da maneira que vai ser o melhor para você. Eu quero, junto com os irmãos, orar e clamar. Então nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ainda em oração, Pai, eu, juntamente com cada uma dessas pessoas que estão aqui, nós queremos restaurar a nossa aliança. Nós queremos clamar: Senhor, derrama a tua paz sobre nós. Conserta, Deus, áreas da nossa vida que nós estamos escondendo, ou negligenciando, ou fingindo que está tudo bem. Nós estamos cansados, Pai. Nós queremos, Deus, abrimos o nosso coração para que o Senhor conserte a nossa vida, para que o Senhor repare janelas quebradas em nós, para que o Senhor passe por completo aquilo que o Senhor e só o Senhor pode fazer e realizar. E Deus, agora eu clamo, como teu filho e teu servo, o derramar do teu Espírito Santo essa noite. O derramar do teu Espírito Santo sobre cada uma dessas pessoas que deixaram a timidez, a vergonha ou o medo de lado, mas estão decididos a dizer ao Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. Espírito Santo, domina esses corações, consola, mas também direciona cada uma dessas vidas, para que sejamos o teu povo, para que sejamos de fato comprados pelo teu sangue, remidos e restaurados pelo teu poder. Senhor, que o Senhor opere, que o Senhor trate em cada coração, se há tristeza, se há medo, se há dor, se há ódio, se há falta de perdão, se há angústia, se há temor. Deus, cura, Pai, os corações. Deus, restaura os corações feridos. Se há falta de perdão, Senhor, quebranta esse coração para que perdoe. Senhor, nós queremos muito mais do que uma emoção, mas uma decisão de Te seguir e Te honrar. Mas nós precisamos, restaura-nos essa noite, Pai. Restaura-nos, Pai.
E louvado seja o teu nome por cada vida que está aqui. Pai, em nome de Jesus, não desampare estes corações, mas que eles sintam agora o descer do teu Espírito Santo, a paz, o teu abraço que envolve o Senhor. Sopra sobre nós o teu Espírito, que nós possamos sentir a brisa suave do teu Espírito Santo nos envolvendo, nos enchendo de autoridade e poder para resistirmos às potestades, às investidas do inimigo que até hoje nos derrubaram, Pai. E Jesus, obrigado, porque no Senhor nada é em vão. E obrigado por essas vidas e por cada pessoa que abriu seu coração ao Senhor, Pai. Nós te louvamos e completa a tua obra, e que eles sejam cheios do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. É maravilhoso não ser vergonha, ao contrário. Que honra, quão maravilhoso é pertencer a este Jesus. Será que a gente pode encerrar esse culto cantando mais uma vez a última canção? Podemos? Vou pedir para o pessoal vir aqui, para a gente encerrar esse culto declarando: o Senhor toma o teu lugar e reina sobre a minha vida. Eu não quero mais viver uma religiosidade, não quero mais viver uma tradição de só ir para a igreja. Que o Senhor seja a essência do meu coração, o Senhor Jesus, a única porta, o único caminho. Amém? Amém. Irmãos, enquanto o pessoal está subindo, eu só quero reforçar que todos nós podemos ser cristãos melhores. Não estou dizendo que são cristãos ruins, mas ser melhores. Buscar no Senhor um propósito. E se perguntar: Senhor, como eu posso te servir e honrar melhor? E nós precisamos também ser cristãos de fé ousada. Chega de viver uma fé limitada, onde as coisas acontecem porque eu sei que vai acontecer. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor para provar isso. Senhor, eu quero viver uma fé sobrenatural. Amém. E inclusive sobre o nosso terreno, sobre a nossa nova igreja também. Amém? Amém?